Sejam todos vocês bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e já quero começar com dois recadinhos, tá? Como sempre tem uns recadinhos. Vamos lá, o primeiro já é sobre a próxima aula. Não entendeu? Eu sei que está havendo uma aula hoje, terça-feira, mas eu já queria falar da próxima aula, que é a aula de quinta-feira. Por quê? Prestem bem atenção. Na quinta-feira não vai haver um vídeo como esse, desse tamanho, ok? Não para vocês fazerem resumo, não vai haver. É a aula mais fácil que vai ter nessa quinzena, ok? Principalmente essa semana, muito tranquilinha, muito fácil. Como é que vai ser a aula? Vai ser apenas um momento de influência leitora, que é vocês fazerem a leitura de um texto para que eu ouça, para que eu avalie a leitura de vocês, ok? Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer de duas formas. A primeira forma vai ser por meio de chamada de vídeo. Eu vou estar até colocando no grupo, talvez ainda hoje à noite, hoje é terça-feira, na noite dessa terça-feira eu vou colocar no grupo até o link do Jitsi Meet, que é um aplicativo que até já foi usado por alguns alunos em reuniões que nós fizemos, tá bom? E aí, se vocês puderem baixar, baixem, porque na quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou estar iniciando uma chamada de vídeo para que todos nós juntos, mesmo que você não queira aparecer, colocar seu rosto ali, coloca lá para o vídeo não aparecer, mas o importante é te ouvir, é você estar lá na chamada de vídeo para falar, ok? Para poder ler para mim. E o texto eu vou decidir no dia, mas é um texto do livro didático, então é importante ter o livro didático. Deu para entender? Então, vocês vão baixar o Jitsi Meet para na quinta-feira vocês participarem de uma chamada de vídeo comigo. Cada um vai fazer um pouquinho de uma leitura do texto, ler ali durante 30 segundos, 1 minuto. Eu vou conferir a sua leitura e daí a gente vai fazer uma avaliação sobre tudo isso juntos. E aí vocês, em pouquíssimo tempo, talvez numa videochamada aí que vai durar, sei lá, 10, 15, 20 minutos no máximo, vocês já vão ter a nota de vocês do dia e a frequência. Aí você pode falar, mas professor, e se eu não puder fazer parte da chamada de vídeo? Bem, é o seguinte, primeiro, se você não puder fazer parte da chamada de vídeo, você não vai ganhar um prêmiozinho que eu vou dar para quem vai participar. Porque quem for participar da chamada de vídeo vai ter, além da nota 10 pela atividade, vai ter um acréscimo em alguma nota que esse aluno esteja precisando. Então, por exemplo, se determinado aluno participar da chamada de vídeo, além do 10, vamos supor que ele tem uma nota 4 numa antiga atividade. Então eu vou pegar esse 4 dele e arredondar para um 6, para ele ficar pelo menos na média. Ou se ele tiver um 3, eu arredondo para o 6. E aí aquele aluno bom que, sei lá, em uma determinada atividade tirou um 8, um 9, eu arredondo para um 10. Então, além do 10 da atividade, quem participar da chamada de vídeo vai ter uma nota melhorada em alguma atividade anterior que não foi tão bem, tá bom? Mas se mesmo assim você não puder ou não quiser participar, você vai poder mandar a sua leitura por meio de áudio para mim, tá bom? Vai poder mandar o áudio para mim para fazer a leitura. Eu vou explicar melhor no dia lá no grupo, tá bom? Mas fica aí o recado e eu peço que você possa participar se você puder, porque eu acho que vai ser legal. Quanto mais gente participando da chamada de vídeo, melhor. É uma forma da gente conversar, todo mundo juntos, de certa maneira se rever, né, ao vivo depois de tanto tempo. E além disso, além da sua nota, você vai ter uma nota bônus, algo para ajudar na sua média, tá bom? Qualquer dúvida sobre isso, falem comigo no privado, eu vou explicar melhor. E também, só um último recado, que é sobre os resumos. Os resumos, alguns já estão bons, alguns de vocês já estão fazendo bons resumos, mas ainda quero que melhorem, principalmente aqueles que não estão fazendo bons resumos, tá? Tem uma galerinha aí que precisa melhorar ainda. Então, o resumo dessa aula de hoje vai valer 7 pontos e a segunda questão vai valer 3 pontos, tá bom? E, como sempre, ao final da aula vai ter uma ajuda para quem não sabe ainda fazer um bom resumo. Então, assista um vídeo e fique até o final da aula. Quem quiser fazer um resumo ali, ó, top, para ficar com a nota 7, a nota máxima do resumo. Agora sim, vamos para a nossa aula, que é o quê? Leia, reimagine e escreva. Vamos logo para o que interessa, tá bom? Só pensa aqui nesse tema, né? Leia, reimagine e escreva. Então, para ler algo, é para eu reimaginar e depois escrever. Vocês vão entender no decorrer da aula. É o seguinte, queria perguntar para vocês se vocês sabem o que há em comum entre todos os escritores espetaculares que existem no mundo. Todos os melhores escritores do mundo. O que há em comum entre eles? Aí vocês podem falar na casa de vocês o óbvio, né? Ah, professor, o que há em comum entre eles é que todos eles são escritores e todos eles são muito bons. Ok, tem realmente isso que é em comum. Mas fora isso, existe uma série de outras coisas e hoje eu queria focar em uma delas, que é o seguinte. Você nunca vai conhecer um ótimo escritor, um escritor
muito bom que fale assim: ah, eu comecei a escrever do nada, só me alfabetizei, comecei a escrever e logo eu vi que era bom. Não. Praticamente todo escritor, eu diria até que todos, começam primeiro lendo. E aí, conforme eles vão lendo, eles começam a gostar de alguns escritores. Cada escritor, inclusive, cada pessoa que gosta de ler tem seu escritor preferido. Então as pessoas começam a gostar de determinados escritores e gostando tanto desses escritores, eles começam a imitá-los. Não é um plágio, não é copiar o que eles escrevem. É a se inspirar na maneira como eles escrevem, na maneira como eles falam sobre o mundo. E eles falam, quer saber? Eu vou começar a escrever parecido com ele, eu vou me inspirar nele para poder escrever parecido. E eles vão escrevendo parecido com outras pessoas que eles admiram, vão ali melhorando a escrita deles, até que eles mesmos ficam, né, originais e se tornam grandes escritores. Como eu falei, não é imitando os outros, mas sim se inspirando na escrita dos outros. Quem de vocês que gosta de ler e que está me assistindo agora, deve nesse momento parar para pensar, teve um dia um livro que eu li que realmente a maneira como a pessoa escrever era maravilhosa. Eu amei, li super fácil, adorei o jeito como ela escreve, eu queria escrever como ela. Pois bem, que tal se você começar a tentar a se inspirar na maneira como aquela pessoa escreve e tentar escrever parecido para ir criando o teu próprio jeito de escrever, se inspirando em alguém para criar o teu próprio jeito? Fica aí a dica. Então a lição que a gente pode tirar disso é o seguinte, que admirar a escrita de alguém e de certa maneira se inspirar nela não é um problema, não é errado, tá? Errado é você copiar o que o outro escreveu e dizer que foi algo que você escreveu. Mas se inspirar na maneira como alguém escreve, não tem problema. É como às vezes a gente se inspira na maneira como alguém fala. A gente acha tão bonito o jeito de alguém falar que a gente se inspira nela e por aí vai. Se inspirar não é um erro, tá bom? Então, pensando nisso, eu queria hoje com vocês fazer o seguinte. Eu queria trabalhar com vocês essa técnica. A técnica de ler alguém, ok? Ler o texto de alguém, observar com cuidado como aquela pessoa escreve e tentar escrever como ela. Ou seja, você vai ler, vai imaginar, ou seja, reimaginar aquela história e vai escrever, ou melhor dizendo, reescrever aquela história. Muito parecido, tentando imitar, né? Tentando fazer parecido da maneira como aquela pessoa fez, ok? Não entendeu? Deixa eu explicar melhor. Vamos então exercitar essa técnica, né? Que é a técnica da reescrita ou da reimaginação. É ler algo e reimaginar como aquilo poderia ser. E aí vamos pegar como exemplo, ó, a crônica Homem no Mar, tá bom? Que pode ser uma boa opção para isso. É uma boa opção porque é uma crônica maravilhosa, é uma crônica que nós já lemos e você já conhece, ou seja, desculpa o barulho, pessoal. Até pausei aqui, voltei agora, enquanto o barulho passava um pouquinho mais. Mas essa crônica é muito boa porque vocês já leram, já conhecem, então é mais rápido para a gente trabalhar sobre ela. Aí você deve estar pensando, então professor, eu vou ter que reescrever a crônica? Não, é apenas um exemplo, tá bom? Vamos só relembrar um pouquinho dessa crônica, Homem no Mar, para quem não lembra. Eu não vou ler ela toda, tudo de novo, até para o tempo da aula não ficar tão longo, mas eu vou apenas relembrar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Então estou eu bem aqui, ó, ao lado da crônica, né? Ela tem no livro, na página 82 do livro, mas eu estou com ela aqui na internet. E aí, só para relembrar, né? Essa crônica fala de um homem que sai para a sua varanda, né? Que diz, ó, de minha varanda vejo. Então ele fala que entre árvores e telhados que tem na frente da casa dele, ele consegue enxergar o mar. E nesse mar ele vê um outro homem nadando. E o texto quase todo, eu diria até que todo, é para ele falar o que aquele homem nadando traz de emoções e de ensinamentos para ele, né? Então ele vai descrevendo a maneira como o homem nada, né? Ele descreve de uma maneira que bem detalhada as braçadas que ele dá, até ele fala, né, o vigor que ele tem ao nadar, a virilidade, ou seja, é um homem que nada de maneira muito forte, de maneira muito constante, ele não cansa, ele continua, né, seguindo o mesmo caminho, de maneira constante, na mesma velocidade, ou seja, é um exercício cansativo, para quem já nadou sabe, é um exercício cansativo, porém ele consegue ter forças para cumprir com a sua missão. E eu queria ler só dois trechinhos aqui para vocês relembrarem melhor. O primeiro, eu acho que é o terceiro ou quarto parágrafo, deixa eu olhar. Lá em cima, pessoal, é o terceiro parágrafo, tá? Eu quero ler só o início dele para vocês relembrarem a maneira como o autor escreve. Eu quero que vocês relembrem a maneira como ele escreve. Que ele diz o seguinte, ó. Ele, ou seja, o homem que está nadando,
Usa os músculos com uma calma energia. Avança. Certamente não suspeita que um desconhecido vê e o admira porque ele está nadando em uma praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse homem uma nobreza calma. Sinto-me solidário com ele. Acompanho o seu esforço solitário como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Então ele vai devagarzinho avançando na história, né? Descrevendo os sentimentos que aquele homem nadando desperta sobre ele, sobre o cronista, ok? Então observe a maneira como ele escreve, a linguagem que ele utiliza, ok? A maneira como ele escreve e a linguagem que ele utiliza é muito importante. Aí agora vamos para o final. Bem aqui, gente. Depois que o homem some de vista do cronista, né, que ele desaparece, ou seja, ele meio que alcança a missão dele, o cronista termina a crônica falando o seguinte: não desço para ir esperá-lo na praia e lhe apertar a mão, mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a esse nobre animal, a esse homem, a esse correto irmão. Então olha a maneira, né, pausada, com vírgulas, denotando tudo que o homem é, fazendo toda uma reflexão profunda. Não dá para sentir que ele está fazendo aqui uma reflexão profunda? Então, a pergunta é, a crônica tem um início, meio e fim? Acho que vocês concordam que ela tem, não é? Ele começa apontando sobre o que ele vai falar, sobre aquele homem, ele desenvolve a história, falando tudo que aquele homem fez enquanto nadava, todos os sentimentos que foram despertados nele enquanto observava aquele homem, e ele conclui, falando como a história acaba, que é o homem desaparecendo, e tudo que ele sente, né? Ele não vai apertar a mão dele, mas ele fica agraciado, ele fica admirado, ele fica até com gratidão por ter presenciado aquilo e por ter tirado daquilo uma lição para a vida dele. Então eu te pergunto o seguinte, preste bem atenção. Você conseguiria fazer um outro final para esse texto? Aí você pode falar, professor, mas é muito fácil fazer um outro final para esse texto. É só escrever aí o que vier na minha cabeça. Não, não é bem assim. É fazer um final que ainda faça sentido com toda a história. Porque você não pode chegar aqui e escrever de uma forma muito diferente do que o autor escreveu anteriormente. Porque senão o leitor vai ler e vai falar assim, peraí, até aqui ele está escrevendo de uma maneira, aí no último parágrafo ele começa a escrever de outra maneira. Não, tem que seguir a mesma linguagem do autor. Então a primeira pergunta é, você conseguiria fazer um último parágrafo seguindo a mesma linguagem do autor? Você conseguiria se inspirar, imitar um pouquinho a linguagem dele? É a minha primeira pergunta. Será que você é capaz? E a segunda coisa é, você conseguiria terminar essa história de uma maneira que ainda fizesse sentido? Porque, por exemplo, se eu terminasse essa história falando o seguinte, e eu resolvi descer a praia e apertar a mão daquele homem, lhe agradecer e dizer o quanto ele era incrível. Faria sentido com o restante da história esse final? Não. Por que não faria? Porque durante toda a história, o cronista, o narrador, parece ser um homem calmo, um homem tranquilo, um homem mais reflexivo. E como é que no final ele do nada se tornaria um homem agitado? Então observa que tem que ter uma certa coerência com o final. Mas se você conseguir fazer aqui um final para essa história que seja coerente e que seja na mesma linguagem do autor, você vai estar de parabéns. E aí eu queria mostrar para vocês, porque essa não é a atividade de vocês, tá? Calma. Eu queria mostrar para vocês, até para inspirá-los, para mostrar como poderia ser um outro final que eu fiz para essa história, tá? E eu quero que aí na casa de vocês podem até comentar aqui no YouTube, eu quero que vocês avaliem, digam se esse final que eu fiz fez sentido ou não com toda a história, tá bom? Vamos lá, mais uma vez, olhem mais uma última vez para esse último parágrafo, tá? Dê uma pausa aí, lê mais uma vez esse último parágrafo para comparar com o que eu fiz. Não sei se você comparou, mas agora, quer dizer, vocês vão comparar agora, né? Então vamos ver esse final. Depois que o homem chega, né, que ele passa da vista, o último parágrafo, será que ele poderia ser assim? O autor falando. Volto ao meu quarto para trocar de roupa e calçar meu tênis. Desço a rua e, inspirado no vigor daquele homem, decido fazer minha caminhada diária. Talvez alguém me observe de uma varanda, de um ponto de ônibus ou dentro de um carro e veja em mim o que vi naquele irmão. Talvez os meus passos decididos e precisos toquem uma outra alma. Talvez esse seja o sentido de tudo. Será que nesse final que eu fiz,
eu conseguia emular, ou seja, imitar a linguagem do autor do texto? Ou será que parece muito diferente da maneira como ele escreve? Eu tendo, né, até porque foi eu que fiz, tendo a dizer que parece. É tanto que se você fizer a leitura do texto, fizer a leitura desse último parágrafo, sabe, a rapidez com que você vai ler esse daqui, a tonalidade, ela é muito parecida com o outro. Eu tentei imitar as mesmas pausas, o mesmo jeito calmo, reflexivo. Observe que ele também termina com, eu fiz ele também terminar com a reflexão aqui, né? Ou seja, assim como ele viu um outro homem nadar, agora é ele que vai caminhar, imaginando que alguém pode se inspirar nele, que está caminhando, assim como ele, agora há pouco, se inspirou em alguém que estava nadando. E ele termina. Talvez esse seja o sentido de tudo, ou talvez o sentido da vida seja a gente se pegar nos pequenos detalhes, se inspirando em outras pessoas. E eu me inspiro em você, e você se inspira em mim, e assim vai. É um ciclo constante. Será que poderia terminar com essa reflexão? E será que ainda faria sentido com o restante do texto? E aí fica agora a seu critério, tá? Mas, por favor, só comente aqui embaixo realmente se você lê mais uma vez o texto e confirmar que realmente faz sentido ou não, tá bom? Então, esse foi o texto, esse foi o final do texto que eu mudei. E agora, eu quero ler para vocês uma crônica, mais uma crônica. Quanto mais crônica, melhor. É uma crônica bem rápida, bem curta, bem fácil de entender. E vocês vão ter que mudar o final dessa crônica. Mas me acompanhem na leitura, procura entender e acompanhe até o final da aula para saber exatamente o que você vai ter que mudar, tá? Eu não quero que mude tudo. Eu vou falar a partir de onde você vai mudar a crônica. Mais uma vez, tentando imitar a linguagem do autor e tentando fazer um final coerente com toda a história. O nome da crônica é Era um Homem Muito Bom. Talvez por esse título você pense o óbvio. A crônica vai falar sobre o quê? Sobre um homem que era muito bom. Mas eu já lhe garanto, como um bom cronista, o Antônio Maria, ele vai falar sobre isso, mas de uma maneira diferente. Então me acompanhe aqui nessa crônica, nesse olhar sobre algo que ele viu em algum dia no cotidiano dele. E aí vocês podem até me dizer se essa história ela realmente se parece a uma história que a gente poderia encontrar até mesmo aqui na Jijoca ou nos arredores do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Vamos lá. Me acompanhe, por favor. Até porque vocês precisam entender muito bem a história para saber fazer a segunda questão. Lá vai a mulher, levando o bêbado para casa. Uma mulher pequena e um bêbado grande. Até que dá para entender, né? A mulher levando o bêbado, ela é pequena, ele é grande. Ele não quer ir, porque a gente sabe que todo bêbado é assim, né? Teimoso. Para, agarra-se ao poste. Vem o guarda e o bêbado o insulta o próprio guarda. O guarda segura o bêbado pelas alas do paletó. A mulher lhe pede, ou seja, pede ao guarda que não faça nada, porque aquele é um bêbado muito bom. Já encontraram aí a conexão com o título, né? Então, bêbado chato, como quase todo bêbado é, ou diria até todos, né? Primeiro não quer ir para casa, fica se agarrando ao poste, chega um guarda, ele xinga o próprio guarda, e a mulher intercede ali para que o guarda não faça nada com ele, nem o prenda, nem o bata. O guarda compreende, o guarda entende. Vai-se embora. A mulher toma a mão do bêbado e começa a puxá-lo. O bêbado diz o nome de outra mulher e olha demoradamente o mar, como se a procurasse. Mais uma vez o mar aí, né? Até porque o Brasil é cheio de litoral, cheio de mares, então é claro que vai aparecer muito mar em crônicas. Então o bêbado fala o nome de outra mulher e olha para o mar como se procurasse essa outra mulher. Mas a luz nova da manhã queima e fecha os seus olhos. Ele diz que vai buscá-la, buscar essa mulher da qual ele está falando. E começa a tirar os sapatos para entrar de mar adentro, como se a mulher realmente estivesse dentro do mar. Passa um automóvel, de onde outro bêbado lhe grita um palavrão. Então é bêbado em todo canto, né? É com essa mulher, é dentro do carro, até porque de manhãzinha cedo, às vezes é natural mesmo. E principalmente em cidade grande, muita gente bêbada nas ruas nesse horário. A mulher toma-lhe a mão outra vez e consegue que caminhem uns 4 ou 5 passos. Passa um rapaz forte, de calção. O bêbado o insulta. De novo ele insulta outra pessoa, né? O rapaz morde-se na boca, fecha a mão e seus olhos faíscam, ou seja, faíscam de raiva. A mulher pede-lhe que se abrande, ou seja, ela pede ao homem forte que não faça nada, né?
repetindo que aquele é um bêbado muito bom. Continuando lá de cima, pessoal, tá lá em cima agora. O rapaz morde-se na boca, fecha a mão e os olhos faíscam. Aí mais uma vez, né? A mulher pede-lhe que se abrande, repetindo que aquele é um bêbado muito bom. O rapaz atende e vai-se embora. O bêbado se encosta ao muro de uma casa e repete o nome, que dissera minutos antes. Então, de novo, o bêbado vacilando, repetindo o nome dessa outra mulher. Um nome muito bonito, de uma dona que, pelo olhar triste do bêbado, deve estar muito longe. Por isso que ele está triste. Desculpa, me perdi aqui. Passam duas mocinhas de colégio e riem do bêbado. A mulher odeia as duas, ou seja, olha com cara feia para as duas, que não sabem sentir nem perdoar o bêbado. Vem um capitão do exército e o bêbado insulta o próprio exército. Antes que o capitão dissesse alguma coisa, a mulher lhe suplicou que não fizesse nada e fosse embora para o quartel. O capitão atendeu, mas antes murmurou uma palavra de ódio, com os lábios semicerrados, ou seja, os lábios meio fechados. Sabe quando tu murmura com os lábios quase fechados? O bêbado sorri e cobre o rosto com as mãos. Até para ver assim, né? Coisa de bêbado, ficar cobrindo o rosto com as mãos. A mulher o abraça num carinho e beija-lhe o peito. Até porque, como o homem é muito mais alto do que ela, né? A cabeça dela fica realmente no peito dele. Vem uma velhinha e pergunta alguma coisa. Olha, pessoal, bem aqui, ó. Vem uma velhinha e pergunta alguma coisa. A mulher lhe explica que aquele bêbado ela encontrou num bar, mas é um homem muito bom, diferente dos outros, e ela o vai levando para sua casa, onde lhe pedirá que fique para sempre. O bêbado sorri e diz com orgulho o nome da outra mulher. Sai andando. Nesse momento você pode se perguntar, professor, uma história dessa, que não tem nenhum final direito definido, ela vale alguma coisa? Gente, ela vale. Porque a crônica, e aqui ó, mais uma definição para a crônica. A crônica é o retrato do cotidiano na vida brasileira. No caso, a crônica brasileira procura retratar o cotidiano da vida brasileira. E será que histórias como essa não são comuns em vários lugares do Brasil? De homens bêbados, dando trabalho para suas mulheres, vacilando, querendo comprar briga com os outros. No caso aqui dele, vacilando ainda mais para falar o nome de outra mulher. Ok? Então, é uma história que serve para retratar algo que é muito comum. E mais do que isso, eu, por exemplo, se eu tenho o meu jornal, compro o meu jornal toda manhã, e vem no meu jornal de hoje, vem uma crônica como essa, e eu tomo meu café da manhã lendo uma crônica como essa, eu ganho duas coisas. Eu ganho o meu passatempo, porque eu querendo não vou passar meu tempo lendo alguma coisa e que é legal de ler, a forma como ele escreve é uma forma que dá para entender, é rápida. Eu vou ganhar entretenimento, porque é rápido para ler, eu me divirto lendo, tem momentos aqui que são engraçados. Então, como eu já falei, assim como tem gente que quer passar um tempo assistindo séries ou vendo filmes, eu posso também gastar meu tempo lendo crônicas, ok? Para me divertir, para conhecer novas histórias, para passar o meu tempo, tá bom? Então, para a atividade de hoje, eu vou querer que vocês façam exatamente o seguinte. Lá na atividade vai estar também detalhado, né? Eu vou colocar na atividade essa crônica toda, tá? Essa crônica todinha lá para vocês relerem, caso queiram. Mas vocês vão mudar que parte dessa crônica? Qual é a parte dela que vocês vão ter que alterar e reescrever? Até deixei marcadinho aqui, ó. Não marcadinho, né? Mas eu estou apontando. Diz o seguinte, vê uma velhinha e pergunta alguma coisa, ok? A partir daqui, quando aqui fala a mulher, vocês vão reescrever a partir daqui até o final, entenderam? Então, olha, depois de toda a história que aconteceu, depois do capitão ter passado, do homem ter vacilado falando o nome de outra mulher, aqui diz que passou uma velhinha e perguntou alguma coisa. Então, vocês vão escrever a partir daqui até o final, ou seja, vocês podem ter a criatividade para pensar no que foi que essa velhinha perguntou, no que essa mulher pode ter respondido, né? No que aconteceu depois que a mulher respondeu, ou se é que ela respondeu, ela pode não ter respondido. Enfim, inventar um outro final. O que é que eu vou analisar de mais importante nessa atividade, valendo os 3 pontos? Vale 3 pontos, né? Cada ponto é referente a uma coisa. Primeiro eu vou analisar se você conseguiu imitar a linguagem do autor, dou logo uma dica. Observe que o autor desse texto, ele usa muitos pontos finais, né? Ele tem frases rápidas, ó.
O capitão atendeu, mas antes murmurou uma palavra de ódio com os lábios semicerrados. Ponto. O bêbado sorri e cobre o rosto com as mãos. Ponto. A mulher o abraça no carinho e beija-lhe o peito. Ponto. Então, esse autor aqui, ele escreve frases rápidas, curtas, e ele vai ligando uma a outra, mas são frases rápidas e curtas. Então, vocês podem tentar imitar a maneira como ele escreve. Isso vai valer um ponto. Se você conseguir fazer isso, já é um ponto. Segundo ponto, se você conseguir colocar aqui um final coerente. Porque se você coloca, por exemplo, depois que a velhinha perguntou alguma coisa, a mulher respondeu, o bêbado andou na rua e foi atropelado. Gente, não faz muito sentido. Não precisa terminar também de maneira muito trágica. É só criar algo, tentar pensar em algo que faz sentido com o restante da história, tá? Se fizerem algo que faz sentido com o restante da história, vai ter mais um ponto, 2 pontos. E o terceiro ponto é a criatividade. Quanto mais criativo você for, quanto mais inventivo você for, mais pontos você vai ganhar. Então, sabe imitar a linguagem do autor? 1 ponto. Fez um final coerente? 2 pontos. Foi bem criativo? 3 pontos, ok? E aí, junto com o teu resumo, que eu acredito que vai ficar bom, você consegue os seus 10 pontos. E aí, só para lembrar, já que eu já falei qual é a atividade, você ainda pode ganhar mais pontos na quinta-feira participando da chamada de vídeo pelo Jitsi, tá? Que eu vou colocar o link mais tarde, para fazer a fluência leitura. Mas hoje é essa atividade, tá bom? Vou até voltar aqui no negócio. Ó. Então é o seguinte, como eu já falei, vocês vão conhecer a crônica Era um Homem Muito Bom para entender o que vocês farão. Já conheceram a crônica, já sabem o que vão fazer, né? Reescrever aquele final. Vai estar tudo mais explicadinho também lá na atividade, pessoal. Aí agora, quem quiser ficar, continua aqui, porque eu vou explicar para vocês como fazer um bom resumo a partir dessa aula de hoje, tá? Pronto, gente, vamos lá. Para quem ficou até aqui, quer fazer um resumo nota 7, ou seja, a nota máxima que eu peço hoje, é o seguinte, observem até que eu estou cobrando menos pontos, né? Menos observações a serem feitas do que nas aulas anteriores, que tinha 8 coisas, 9 para observar. Primeiro vocês vão começar fazendo o quê? Vão começar, ó, como diz ali, ó, observem que eu coloco em negrito, coloquei em negrito, né, de maneira mais forte, aquilo que vocês devem fazer, tá? São comandos que eu estou dando a vocês. Primeiro, cite os recados que eu dei sobre a próxima aula. Eu começo a aula de hoje falando sobre a próxima aula. Então, cite esses recados. Mas mais do que citar esses recados, você vai ter que explicar. Não adianta só falar, o professor começa a aula falando sobre como vai ser a tarefa da próxima aula. Ok, mas e o que é a tarefa da próxima aula? Como é que ela vai funcionar? Então, coloque isso no teu resumo. Explique como é que a aula da próxima semana vai funcionar. Depois, vocês vão citar a reflexão feita sobre o que há em comum entre os escritores famosos e explicá-las. Que logo depois eu falo sobre isso, né? Sobre o que há em comum entre os escritores famosos. Não é só citar. O professor pergunta o que há em comum entre os escritores famosos. Não é só isso. É falar. O professor faz um questionamento sobre o que há em comum entre os escritores famosos e explica que o que há em comum é... Aí você vai escrever o que há em comum. E aí você vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre o que você entendeu. Depois, ó, cite a releitura do texto Homem no Mar e fale sobre os parágrafos lidos. Não adianta só falar, porque muitos de vocês cometem esse erro. O professor leu o texto. Ok, mas o que eu falei sobre esse texto? Então, além de citar que eu li o texto Homem no Mar, escreva um detalhe, o que foi que eu falei, o que foi que eu expliquei sobre esse texto. Por que eu li esse texto? É uma boa pergunta. Por que eu li? Coloquem isso no resumo. Quarta coisa, explique o que deve ser observado ao tentar mudar o final de um texto. Eu falo muito sobre isso ao longo da aula. A aula inteira é sobre a gente para pensar sobre isso, sobre como a gente trabalhar o nosso poder de escrita a partir da escrita do outro. Mas e quando eu vou mudar o final de uma história? Eu posso mudar de qualquer jeito? O que eu tenho que observar para mudar? Eu falei sobre isso, tá? Falei muito sobre isso. A gente tem que observar principalmente 2 detalhes ao mudar o final de uma história. E eu quero que vocês falem sobre isso no quarto ponto. No quinto ponto é comentar sobre qual parágrafo foi alterado por mim e como ficou o final da história. Então é colocar qual parágrafo do texto Homem no Mar eu alterei, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Qual foi o parágrafo que eu alterei e o que foi que mudou na história original para a minha história. O que foi que mudou na comparação entre a história original e o final da história que eu criei
pro texto Homem no Mar, tá bom? É contar um pouquinho para ver se você compreendeu o final que eu fiz. E para finalizar, vocês vão explicar a história do texto Era um Homem Bom, não é? Eu termino a aula lendo a crônica Era um Homem Bom, então vocês vão explicar a história para mostrar que entenderam, né, sobre o que é que fala a crônica Era um Homem Bom, e vocês vão explicar o que é a atividade de hoje. A atividade de hoje é com base na crônica Era um Homem Bom. Então, com base nessa crônica, vocês vão ter que fazer o quê? Eu também explico isso na aula e vocês também vão ter que colocar isso no resumo. São esses 6 pontos. Qualquer coisa, tira um print. Enquanto for escrevendo o resumo, olha para cada ponto desse para não esquecer de nada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham entendido. Tchau.